O que é budismo? Pessoal, se nós quisermos entender o que é o budismo, primeiro nós precisamos entender um pouco sobre como funciona a nossa experiência subjetiva da realidade. Nossa, professor, já começou difícil. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vamos começar do começo. Todos nós existimos, tá? A gente vai partir daí. Eu acredito que ninguém acredita que não existe, né? Então tá. O problema é que logo aí nós já temos um problema. O que significa dizer que nós existimos? Olha, de um ponto de vista filosófico, você pode passar milhares de anos tentando resolver essa pergunta. E você pode usar centenas de abordagens diferentes e você nunca vai chegar em lugar nenhum. Nós aqui não vamos fazer isso. Para os propósitos do nosso curso, nós vamos fazer uma definição categórica. Tá? Para a gente, a palavra existir significa dizer que nós temos uma experiência consciente da realidade. Ou seja, as coisas acontecem, a gente sente. É isso. Tudo bem? Por causa disso, ou seja, por virtude do fato de que nós existimos, nós precisamos navegar a realidade e agir no mundo. Nem que seja simplesmente para respirar, pessoal. Se você decidir que você não vai fazer nada na vida além de ficar parado, sentado, respirando, você ainda está tomando uma decisão. Você decidiu agir dessa forma. Você não tem a opção de não agir. Enquanto você existir nesse mundo, sua forma corpórea aqui, você é obrigado a agir. Tudo bem? Então, se você resolver que você vai ser uma pessoa bem minimalista, você não vai só ficar parado respirando, mas você vai ser bem minimalista. Você só vai comer uma vez por dia, só vai beber água, vai dormir quando você tiver sono e vai no banheiro. Só isso. Você resolveu que você vai ser um super eremita. Pessoal, mesmo essas atividades, elas exigem que a gente realize ações no mundo. Elas exigem que a gente haja no mundo. E aí, por causa disso, por causa dessa obrigação da existência, vem a pergunta que todas as filosofias e as religiões do mundo tentam responder desde o começo dos tempos. Como a gente faz isso da melhor maneira possível? Ou seja, como a gente existe no mundo da melhor maneira possível? Que ações a gente faz? Com base em quê? Por quê? Como? Essa, pessoal, é a pergunta que dá origem a todas as outras. E aí você tem o problema. Todas as palavras dependem umas das outras para elas fazerem sentido. Então, por exemplo, se você quiser falar qual é a melhor maneira de eu viver no mundo, você vai ter que definir o que significa melhor, o que significa maneira e o que significa possível. E quando você junta tudo isso, o que significa a melhor maneira possível de viver, de existir, de fazer alguma coisa. E aí você começa a ter um caminhão de perguntas. Como a gente estabelece isso? Com base em quê? Para qual finalidade? Quem define isso? Com qual autoridade? E, aliás, de onde é que vem a autoridade de alguém? E, além do mais, então vocês estão vendo? Se a gente entra nesse tipo de discussão, a gente nunca chega em lugar nenhum. E por que não? Porque sempre, pessoal, sempre que a gente for criar ou desenvolver um sistema para fazer qualquer coisa, a gente vai precisar de vários pontos básicos que eles não podem ser provados, eles não podem ser determinados dentro do próprio sistema. Não importa se você vem do budismo, se você vem do cristianismo, se você vem do ateísmo, do niilismo, não interessa. Você pode vir de qualquer lugar. Todo sistema que você for criar, seja ele uma filosofia, seja ele uma religião, seja ele uma prática, um esporte, uma brincadeira, qualquer coisa, você vai precisar de pontos que a gente chama de axiomáticos, tá? O que é isso? É uma coisa que você vai falar, olha, a partir daqui eu estou fazendo essa determinação. A gente vai partir desse ponto. Por exemplo, pega a matemática.
você pode falar, olha, eu tenho 4 operações básicas. Adição, subtração, divisão e multiplicação. A partir dessas 4, eu desenvolvo todo o sistema. Eu posso pegar e estabelecer, olha, eu tenho algarismos também, que vão ser usados para operar com essas operações. Eu vou usar essas operações para trabalhar com esses algarismos. E a partir daí, você desenvolve todo o sistema matemático. Se você não aceitar essas 4 operações básicas e a existência de algarismos, você não consegue desenvolver um sistema matemático. Ou, se você for mais antigo, lá no início da Grécia, né, com Euclides, você pode falar, olha, nós temos um ponto. Entre 2 pontos, uma reta. 3 pontos formam um plano. E a partir daí você desenvolve toda a geometria euclidiana. Mas, se você falar, Euclides, o que é um ponto? Ele vai falar, é isso aqui. Tá, mas por que é isso aí? Me prova. Tem como eu te provar? Eu estou falando que isso é um ponto. Não gostei. Aí você não pode participar do sistema. Outro exemplo é um jogo de xadrez. Você vai determinar, eu tenho um tabuleiro com 64 casas, metade delas é branca, metade delas é preta. Dentro desse tabuleiro, eu tenho 32 peças. 16 para mim, 16 para você. 8 delas são peões. 8 para mim, 8 para você. Então, 16 peões ao todo. Eu tenho 2 torres para cada lado, 2 bispos, 2 cavalos, uma dama e um rei. Cada uma das peças se move dessa forma. E aqui você tem algumas regras especiais, como é o caso do en passant e do roque. Se a pessoa não aceitar essas regras, esses pontos axiomáticos, que eles não têm nenhum motivo para ser dessa forma, alguém estabeleceu que é assim, você não consegue jogar xadrez. Simplesmente porque a pessoa não aceitou aquilo. Então, quando a gente fala de axiomas, é isso que a gente está falando. Você tem que determinar alguma coisa para produzir resultados. Teve um grande filósofo da ciência chamado Bertrand Russell, que ele falava, o valor dos seus axiomas se dá pela qualidade dos seus resultados. Ou seja, tudo aquilo que você vai fazer a partir de um sistema determinado depende do que você quer conseguir. Uma pessoa que adora jogar xadrez, por exemplo, ela vai falar, olha, os axiomas do xadrez são maravilhosos, porque esse jogo existe faz milhares de anos e até hoje todo mundo se diverte com ele. Muita gente passa raiva, é verdade, mas a gente em geral se diverte. É assim que funciona. Tudo bem? Então, esses axiomas são as suposições iniciais e fundamentais de qualquer sistema, que permitem que você crie o sistema e que desenvolva ele. Sem isso, pessoal, é impossível para a gente fazer qualquer coisa no mundo. Então, para os nossos termos aqui, a pessoa que está prestando atenção vai olhar e falar assim, professor, então quais são os axiomas que o Buda usou para desenvolver o sistema dele? O que a gente chamou de budismo hoje em dia. Pessoal, pode até parecer brincadeira, mas para desenvolver toda a visão de mundo budista, o Buda só usou um axioma. E a partir desse axioma, ele criou todo o resto. Qual é? Ações dão resultados. Acabou. É só isso. Para você ser budista, você não precisa acreditar em mais nada que não seja que ações dão resultados. A partir dessa afirmação, todo o resto se segue. Tudo bem? Professor, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em meditação, eu não acredito lá. Não tem problema. O Buda não pede que você acredite nessas coisas. A única coisa que você tem que acreditar para você entrar no joguinho do budismo é ações dão resultados. Se você comparar com outras religiões, como é o caso do cristianismo, você tem que acreditar em muita coisa, né? Você tem que acreditar no nascimento virgem de Cristo, você tem que acreditar na morte e ressurreição, você tem que acreditar em muita coisa. Você pega, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana e você vê, aquela é a lista de todas as coisas em que você tem que acreditar obrigatoriamente para ser considerado católico, apostólico romano.
tá? No budismo, você tem isso. Ações dão resultados. Bem mais simples. Agora, o aluno dedicado vai olhar e falar assim, professor, eu não acredito. Como é que você consegue fazer todo o resto a partir de 3 palavras? Uma única definição. Essa é uma ótima pergunta. Olha só, se nós aceitarmos que ações dão resultados e que nós precisamos agir no mundo, nós imediatamente percebemos que algumas ações são melhores que as outras. Ou seja, algumas ações produzem os resultados que nós queremos, enquanto outras ações produzem resultados que nós não queremos. Além disso, nós percebemos também que tudo aquilo que nós fazemos, da ação mais simples até a trama mais complexa e elaborada, é feito exclusivamente para produzir uma sensação gostosa aqui do lado de dentro. Aquilo que a gente chama de felicidade e bem-estar. Infelizmente, pessoal, toda e qualquer forma de felicidade e bem-estar que nós podemos encontrar nesse mundo é passageira e inconstante. Ou seja, toda a felicidade e bem-estar que a gente encontra no mundo é fundamentalmente insatisfatória. Isso, para quem já estudou um pouco de budismo no passado, é o que o Buda chamou de dukkha, que é uma palavra que é de uma tradução bem complicada, mas a gente vai tratar disso mais para frente. Então, por que as coisas são insatisfatórias? Porque elas acabam, porque elas não duram. E mais que isso, pessoal, é que não importa o que você faça nesse mundo, isso não vai te deixar satisfeito de maneira permanente. Depois de um tempo, a vontade, a sede vai voltar. Aquele desejo, aquela, eu preciso de mais, eu preciso daquilo de novo, eu preciso de uma coisa mais intensa. Por melhor que a coisa seja, essa coisa só pode ser experimentada durante um certo tempo. E para piorar, tudo aquilo que a gente experimenta vai ter consequências e efeitos colaterais. Quer ver um exemplo legal? Comida. Comer é uma delícia. Só que o sabor da comida dura só uns segundos na sua boca. Não dura quase nada. Dura pouco e engorda muito. Como a gente diz, comer assim, um segundo nos lábios, uma eternidade na pochete. Aí você come, 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 fica super gordo, começa a desenvolver problemas de saúde e assim por diante. Então você vê que não importa o quanto seja boa uma coisa, ela não vai durar. Além disso, pessoal, se a gente for bem objetivo, até mesmo esse corpo que a gente tem, ele não vai durar. Por melhor que a gente cuide do nosso corpo, por mais saudável que seja a nossa alimentação, nosso estilo de vida, esse corpo não vai durar. Então, até mesmo isso aqui, que é a única ferramenta que a gente tem para interagir com a realidade material, até mesmo isso aqui vai acabar. E aí, o Buda, quer dizer, o homem que viria a ser o Buda, um tanto quanto desiludido com essa percepção, aos 29 anos de idade, fez uma pergunta. Será que é possível, será que tem jeito de encontrar uma felicidade e um bem-estar que nunca tenham fim? Essa é a pergunta do budismo. Ele não está preocupado com um Deus criador, ele não está preocupado com pecado, ele não está preocupado com nada. Ele olha e fala, olha, a gente sofre, tem uma sede, um desejo aqui que não acaba, uma sanha. Será que é possível eu encontrar um jeito de viver nesse mundo que produza em mim, ou que eu encontre uma felicidade, um bem-estar que nunca acabe? Eu quero me sentir bem o tempo inteiro. Eu quero me sentir bem 24 horas por dia. A cada segundo, a cada batida do meu coração. Será que tem jeito de fazer isso? Essa é a pergunta que deu origem ao budismo. Então, aos 29 anos de idade, esse homem, que a tradição batizou de Siddhartha Gautama, ou Gotama, nós não sabemos ao certo de onde veio o Siddhartha, porque na fonte mais antiga que nós temos de informação sobre o cânone Pali,
Ele é chamado simplesmente de Gotama, um filho dos Sakyas, que era um clã de uma casta dos nobres guerreiros, que era uma das 4 castas que tinha na Índia na época. Esse homem, Gotama, que era um príncipe, olha para o pai e para a mãe dele, olha para a esposa dele, olha para o seu filho recém-nascido e fala: eu vou embora daqui. E aí ele próprio narra no cânone, que é um tipo de Bíblia budista, ele narra falando que os pais dele, com lágrimas nos olhos, imploraram para ele não ir. E ele falou: olha, eu não posso ficar mais aqui. Agora que eu vi que nem esse corpo vai durar, que toda a felicidade que eu tenho no mundo não vai durar, ela não vai me satisfazer. E quando eu morrer, talvez isso tudo comece de novo. Eu quero encontrar uma coisa que dure. Eu quero encontrar uma coisa que seja perfeita, imutável, completamente satisfatória, que faça todo o resto perder o sentido. E naturalmente, o que eles falam? Imagina, isso não existe, não tem jeito. Isso aí é coisa de louco. Você tá, né? Você tá tendo uma crise de meia-idade. Para com isso, fica aqui. Você é príncipe, você é bonito, você é alto, você é forte, você é rico. Você tem uma esposa linda, você tem um filho recém-nascido, você tem harém, sabe? Você tem de tudo aqui. Tudo que o mundo tem para oferecer, você tem. E você fica de mimimi. Deixa disso, menino, fica aqui. E ele falou: não, é justamente porque eu tenho tudo que o mundo pode oferecer que eu não posso ficar aqui. Porque eu estou vendo que isso não está conduzindo a nada. Eu vou envelhecer, eu vou ficar doente, eu vou morrer, e aí ou a vida acaba, ou eu volto para fazer tudo isso de novo. Tudo isso de novo, de novo, de novo. Eu não quero. Eu vou procurar alguma coisa que tenha fim, alguma coisa que encerre todos os meus problemas, todos os meus desejos, toda essa sede, essa sanha que eu tenho dentro do meu coração. Fazendo isso, o homem que viria a ser o Buda renunciou a tudo o que ele tinha. Ele falou: eu não quero mais ser príncipe, eu não quero mais ser nada. Eu vou embora daqui. E foi. Durante 6 anos, ele vagou pela Índia, procurando aquilo que era o Amata Dhamma. Esse era o nome que ele dava para a coisa que ele buscava, Amata Dhamma, ou seja, o fenômeno imortal. Só que, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. A palavra amata vem do idioma Pali. Amata não significa imortal no sentido que a gente está acostumado, como se fosse um vampiro ou uma divindade, tá? Amata é sem morte. Não é que é imortal, porque o imortal é aquele que nasceu e conseguiu adquirir a imortalidade. Amata é aquilo que não morre porque nunca nasceu. É uma coisa que não é sujeita a mudanças. É uma coisa perfeita, incondicionada, imediata. Ela nunca muda, ela nunca tem nenhum tipo de variação. Ela é perfeita no sentido mais absoluto possível da palavra. É uma coisa que nem faz parte do espaço-tempo. É uma coisa que está além do conceito de existência e não existência. É isso que o Buda estava procurando. Então, como vocês podem ver, o budismo não é uma religião basiquinha, não é uma prática de focar na respiração e assistir os seus pensamentos passando. O objetivo do budismo não é você alcançar um estado de equanimidade, de paz. Ele é muito superior a tudo isso. A gente está falando de um estado supremo de habitação mental em que nada mais te afete. Você alcança um estado de perfeição e plenitude tão absoluto que o próprio conceito de existir ou não existir perde o sentido. Aí cessa o sofrimento. Você vê alguma coisa tão extraordinária que muda você completamente por dentro e você nunca mais sofre. E você nunca mais precisa renascer. É isso que o budismo busca. É isso que o Buda diz ter encontrado. E para você chegar nisso, a única coisa em que você precisa acreditar de fato é que ações dão resultados. E que algumas ações conduzem na direção
desse objetivo final, desse objetivo supremo, sem comparação. E outras ações, não. Para a gente fazer um paralelo com o cristianismo, você pode falar, o caminho é estreito. E isso vale para tudo na vida, pessoal. Não é só para o budismo, não é só para o cristianismo, não é só para as práticas religiosas. Se você quiser ser um bom atleta, por exemplo, você tem 3 coisas que você precisa fazer: dieta, treino e descanso. Tudo que você fizer fora dessas 3 coisas vai contra o seu objetivo. Então você vê que não é uma coisa que se reduz a uma prática ou a uma religião. É uma constante fundamental do universo. É uma parte fundamental da realidade em que a gente habita. Se você quiser ser um bom violonista, não tocar violão e não estudar a teoria musical não vai te transformar num bom violonista. Se você quiser ser um bom cozinheiro, você precisa cozinhar, você precisa estudar. Tudo aquilo que você faz na outra direção atrapalha aquilo que você quer conseguir. Então, pessoal, é isso que nós vamos explorar nesse curso. Como alcançar a felicidade suprema. E isso o Buda chamou de iluminação, ou, no original, despertar. É isso que a palavra Buda significa. Buda não significa exatamente iluminado. A palavra Buda, ela significa o desperto, aquele que acordou. E acordou para quê? Acordou para essa doutrina inteira, que nós vamos explicitar aqui e deixar bem explicadinha, bem detalhada, bem longas as explicações, para a gente não perder nada com detalhes mal feitos. A gente vai tentar deixar tudo extremamente preciso, para vocês saberem exatamente de onde vem, para onde vai e o que é para fazer. Você não precisa acreditar em nada, você não precisa ter fé em nada. A única coisa que você precisa acreditar é que ações dão resultados. A partir daí, todo o resto é desenvolvido. A gente se vê na próxima aula.